Qual a melhor Speed Boot do mercado? A Adidas X Speedflow 1.1, a Nike Mercurial Vapor 14 Elite ou a Puma Ultra 1.3? Hoje a gente vai fazer um comparativo entre essas três chuteiras e definir qual pode ser a melhor opção entre elas. Eu sou o Vitor e você está na Futebox. Nós vamos basear esse comparativo de hoje com os seguintes aspectos: preço, peso, ajuste e solado. Afinal, essas são uma das principais características que são mais buscadas quando se trata de chuteira de velocidade. Vamos começar falando do solado das três chuteiras e começando também pelas travas, pelas configurações de travas que elas possuem. Todas as três chuteiras possuem travas Chevron na sua configuração. Claro que cada uma tem aqui a sua característica mais específica, mas em tese a tração que essas travas vão poder oferecer é basicamente a mesma em todas essas três chuteiras. Então aqui nesse quesito de tração mesmo, a gente pode até falar que tem aqui sim um empate técnico entre essas três chuteiras. Porém, como eu disse também, cada uma tem a sua característica um pouco mais específica. Aqui na Puma Ultra, por exemplo, nós temos uma configuração de travas que mescla as travas Chevron aqui na parte da frente e as travas longitudinais aqui no calcanhar e também aqui no meio pé. Essa configuração de travas que mescla esse Chevron com a longitudinal bem posicionada aqui nesses pontos é uma configuração que vai dar uma excelente tração na corrida para frente. Então na mudança de direção a gente peca um pouquinho nesse quesito aqui na Puma Ultra. Então tem aqui o ganho da tração, o ganho da velocidade em linha reta, mas a mudança de direção fica um pouquinho prejudicada. A flexibilidade dessa placa aqui também é realmente algo espetacular. Já desde o primeiro contato é uma placa extremamente flexível, o que gera aí um pouco mais de conforto, já que a placa vai conseguir acompanhar com maior naturalidade os movimentos do nosso pé. Passando aqui para a placa da Adidas X Speedflow, ela possui também as travas Chevron e também possui aqui, de certa maneira, 4 travas longitudinais aqui um pouquinho meio que disfarçado, já que a gente pode perceber que ela tem a trava longitudinal um pouquinho maior, mas o complemento do Chevron ele é um pouquinho mais baixo, então ele meio que desce um degrauzinho aqui e tem o complemento do Chevron. As travas longitudinais que estão um pouquinho disfarçadas são essas duas que ficam aqui no meio pé e essas outras duas que ficam aqui no calcanhar. Porém, o maior ganho dessa placa aqui da Adidas X Speedflow é a placa Carbitex que tem aplicada aqui do meio pé até a ponta da chuteira, até aqui na frente da chuteira. Essa placa é feita de fibra de carbono, o que garante, segundo a marca, um maior retorno de energia. Por outro lado, nós temos aqui uma placa bem dura, bem rígida mesmo, mas que vai gerar aí, quando a gente faz o movimento de corrida, ela consegue dar um retorno maior de energia, já que a gente faz um pouquinho mais de força para flexionar essa placa e, consequentemente, o Carbitex consegue fazer com que essa placa retorne com muito mais velocidade e muito mais força do que o normal para os nossos pés, ganhando assim, segundo a Adidas, um pouquinho mais de velocidade nessa nossa corrida. É lógico que a gente não vai virar um Usain Bolt da vida e vai sair correndo aí a 1.000 por hora, né? Não é bem isso, mas tem aqui esse ganho de energia sim. Já a placa da Nike Mercurial Vapor 14 Elite é composta completamente por travas Chevron. E de certa maneira também as travas são até um pouco mais grossas e um pouquinho mais alta do que as suas outras duas concorrentes. O ganho a mais mesmo que vai vir aqui com essas travas um pouquinho mais grossas são com relação ao conforto, já que a gente consegue equilibrar melhor o nosso peso dentro da chuteira. Então a gente tem não tem aquela trava parecendo que está funcando no nosso pé. Nós temos aqui um verdadeiro equilíbrio de peso, né? Então a gente tem aqui esse, de certa maneira, um confortozinho um pouquinho maior. E essa altura maior também a gente consegue entrar em campos com gramas um pouquinho mais alta sem perder a tração que é gerada por essas travas. A placa também ela já é bem flexível desde o primeiro contato,
não é tanto quanto da Puma Ultra, mas é sim flexível, o que também ajuda a placa a acompanhar com maior naturalidade os movimentos dos nossos pés. Eu tenho aqui para mim que nesse quesito, talvez a Nike Mercurial Vapor consiga ganhar um pouquinho de suas concorrentes, porque ela consegue ser um tanto quanto confortável, sem perder a tração, sem perder a agressividade das travas que ela possui aqui. Porém, também o ganho de energia, de retorno de energia que a Adidas X Speed Flow consegue oferecer nesse quesito também é algo muito maior do que as suas concorrentes. Mas pelo conjunto da obra, a placa da Nike Mercurial Vapor, que é a Aerotrack 2.0, ela é sim para mim aqui a melhor entre as três. Agora nós vamos calçar todas as três chuteiras para poder conferir o que de melhor elas podem oferecer em conforto. Lembrando que todas as três chuteiras têm no seu cabedal materiais têxteis e também materiais sintéticos. Então também no quesito material, todas as três chuteiras vão oferecer aí tecnicamente a mesma situação. Mas vamos começar falando então da Nike Mercurial Vapor 14 Elite. Essa que é a geração que pode ser que possua aí o seu ajuste um tanto quanto mais largo se comparar com todas as outras gerações da Nike Mercurial, que possuíam ajustes mais estreitos, ajustes um pouquinho mais apertados, que dificultavam para aquelas pessoas que possuem pés mais largos a utilização dessa chuteira. Então aqui nós temos algo completamente novo em termos de Mercurial, porque de fato é uma chuteira um pouquinho mais larga. Sendo assim, ela consegue oferecer um pouco mais de conforto do que as suas antecessoras. Porém, esse cabedal ele é um tanto quanto rígido na sua primeira impressão, naquele primeiro toque. Então, ele demanda aí um certo tempo de 1 ou 2 jogos para poder ficar um pouco mais maleável. Porém, nos pés, obviamente, a primeira impressão que se tem é de uma chuteira confortável. Passando para a Puma Ultra 1.3, ela teve aqui a sua forma alterada em relação às suas gerações passadas, já que as antigas gerações dessa Puma Ultra possuíam ajustes mais largos, favorecendo pessoas que têm aí os pés um pouco mais largos. E aquelas pessoas como eu, que têm pés mais estreitos, tinham que utilizar pelo menos 2 meias para poder se sentir um pouco mais confiante com a chuteira nos pés, não sentir ali o pé escorregando dentro da chuteira e coisa do tipo. Então, para poder ter um ajuste mais preciso, eu precisei de colocar 2 meias mesmo. Agora aqui com a Puma Ultra 1.3, mesmo ela sendo meio número a mais do que o que eu realmente calço, eu já sinto aqui um ajuste muito mais preciso, principalmente no meio pé. Porém, não tem aqui nenhum tipo de ponto de pressão que esse cabedal possa oferecer. Tenho a sensação que mesmo que com a minha numeração correta, eu não vou ter nenhum tipo de desconforto. Então, com certeza, o Evonit, que é oferecido aqui no peito do pé, que na verdade que a gente chama até de Matrix Evo, né? Então ele consegue ser bem elástico, facilitando para a gente colocar a chuteira nos pés e também não consegue oferecer nenhuma pressão no nosso peito do pé. Já o restante do cabedal, ele consegue ser bem maleável, porém tem um toque bem plástico mesmo. Mesmo com a chuteira nos pés, a gente sente como se fosse mesmo um plástico que tivesse nos nossos pés. Passando para a X Speed Flow, ela tem um cabedal realmente totalmente diferente daquilo que a gente costuma encontrar falando aí de materiais sintéticos. É de fato uma fina camada de material sintético que se comporta mesmo como se fosse uma segunda pele. Apesar de também ter aqui de certa maneira um toque plástico, mas ele não é tão plástico assim como esse que a gente, por exemplo, encontrou na Puma Ultra. Quando a gente coloca essa chuteira nos pés, o cabedal fica realmente bem coladinho e consegue acompanhar muito bem todos os movimentos do nosso pé, até mesmo com aquele corte negativo que a gente pode falar assim, como por exemplo das chuteiras de couro que a gente consegue encontrar na hora que a gente flexiona o nosso pé. A gente percebe que todo o cabedal acompanha essa nossa flexão, ao invés de ficar enrugado por cima do peito do pé, por exemplo. Então aqui nós temos realmente um cabedal que consegue ficar bem mais colado, um cabedal sintético, que oferece um bom conforto e uma sensação real de segunda pele. Então é por tudo isso que a X Speed Flow pode oferecer aqui em termos de conforto, em termos de cabedal, que a gente consegue eleger com maior facilidade um ponto para a X Speed Flow no quesito conforto.
Talvez uma das características mais buscadas em speed boots ou chuteiras de velocidade seja aí mesmo o baixo peso, né? Logo que a gente fala que vai lançar uma nova chuteira de velocidade, uma nova speed boot, as pessoas logo começam a perguntar a respeito do peso dessa chuteira. Na década passada, as marcas tiveram aí uma busca incessante por diminuir o peso das suas chuteiras. Tanto é que a Puma e a Adidas lançaram chuteiras com menos de 100 gramas. No caso da Puma foi a Evo Speed SL, que durava apenas 10 jogos. E passado um tempo a Puma teve aí que dar uma repaginada e lançou a Evo Speed SLS, que pesava um pouquinho mais, mas também que conseguia durar por muito mais tempo. Já a Adidas lançou a F50 99 gramas, que teve aí a sua produção limitada e que justamente era algo um pouquinho mais específico, algo um pouquinho mais especial, não era algo que serviria aí para uso em si, né? Então a gente teve de fato algumas chuteiras sendo lançadas, mas nada que durasse muito tempo, nada que fosse aí em larga escala. E passado um tempinho também os costumes, os gostos dos jogadores foram mudando e as marcas também viram que o baixo peso não é tudo em uma speed boot, tanto é que o peso voltou ao aumentar, mas sem perder aquela qualidade que só as speed boots podem oferecer, né? Porém, vamos colocar todas essas três chuteiras na balança agora mesmo para poder ver qual delas pesa bem menos. Na hora que a gente coloca todas as três chuteiras na balança, a gente pode perceber aí quase que um empate técnico entre a Mercurial Vapor 14 e a Adidas X Speedflow 1.1. Mas na hora que a Puma Ultra 1.3 sobe na balança, ela nesse ponto ganha de lavada de todas as duas chuteiras, pesando realmente bem menos do que as suas concorrentes. O último item nesse nosso comparativo é o preço, e talvez seja ele o fator que mais vai pesar na balança na hora da gente decidir qual das chuteiras nós vamos levar para casa. Às vezes nem interessa se a chuteira é confortável, se a chuteira tem mais tração, se é mais leve ou mais pesado, o que for, a gente olha para o preço, olha para o nosso bolso e acaba tomando a decisão final. Aqui nós vamos tratar apenas de preço cheio, aquele preço de lançamento. A chuteira lançou, foi lá para o site da marca e está lá com aquele preço cheio, né? Sem promoção, sem nada. A gente não vai falar de promoções, porque promoção varia muito de loja para loja, questão de cupom de desconto, questão de época do ano, datas comemorativas, às vezes você ganhou um cupom por conta do seu aniversário, do seu cadastro no site, enfim. É uma infinidade de variáveis que não tem como a gente ficar colocando aqui nessa questão de preço. Então a gente vai tratar apenas de preço cheio, como eu falei, a chuteira lançou, a marca colocou lá no site dela com o preço tal, e é esse preço que nós vamos tratar aqui. A gente vai começar pela Mercurial Vapor 14 Elite. Ela chegou aqui no Brasil custando R$ 1.700. É de fato um preço muito alto e para mim é algo realmente que pesa muito contra essa chuteira, porque é algo que vai além do que ela pode oferecer. Então R$ 1.700 realmente é algo aí que está um pouquinho fora da realidade dessa chuteira. Passando agora para a Puma Ultra 1.3, ela chegou custando R$ 1.200. É algo um pouquinho mais convidativo do que a sua concorrente, a Nike Mercurial. Porém, ainda assim eu também acho que é algo um pouquinho alto do que ela realmente pode oferecer. As gerações passadas chegaram custando um pouquinho menos. Essa aqui teve esse reajuste de preço aí que eu acho ainda que está um pouquinho fora da realidade e também está um pouquinho além do que ela pode oferecer. Já a Adidas X Speedflow 1.1, ela chegou ao mercado custando R$ 1.000. É algo de fato aí bem mais em conta do que as suas concorrentes, além de eu também achar que é algo ainda um tanto quanto alto, até mesmo para o que ela oferece, mas contudo é algo muito melhor, como eu falei, diante das suas concorrentes. Então por conta disso ela acaba ganhando nesse comparativo de preço, né? E também por tudo que ela pode oferecer, esse cabedal também é muito bom, a placa de carbono no solado também é algo realmente muito bom. Então, querendo ou não, no conjunto da obra, ela acaba ganhando nesse quesito preço aí, e ela consegue entregar pelo menos algo muito mais próximo daquilo que é pedido por ela.
dessa nossa análise, a Adidas X Speedflow acabou ganhando no comparativo ali quase que no tira-tema. Foi apenas ali um pontinho de diferença que ela levou, até no quesito preço, que é também aí o fator mais preponderante, aquele item que mais vai pesar na balança aí na hora da gente decidir, como foi que eu falei. Mas de qualquer maneira, eu acredito também que no conjunto da obra ela larga na frente, muito por conta do seu cabedal e, mais uma vez, por conta do seu preço, né? É algo bem diferente. O cabedal dessa X Speedflow é algo que consegue acomodar muito bem, sem oferecer pontos de pressão e dando aqui aquela real sensação de segunda pele. Então, muito por conta disso, muito pelo conjunto da obra, ela consegue sair na frente das suas outras duas concorrentes. Ah, só não quer dizer que as outras duas chuteiras não valem nada? Nada disso, eu não estou falando isso aqui. Eu só acho, mesmo que no comparativo, se a gente for olhar esses pontos, né, colocar na balança esses quesitos que a gente verificou aqui durante o vídeo, que de fato a Adidas X Speedflow 1 acaba sendo aí algo real que a gente deve levar em conta na hora de decidir. E o que vocês acharam desse comparativo? Você gostou mais de alguma dessas três chuteiras? Deixa aqui nos comentários qual foi a sua impressão. E se você gostou também de alguma dessas três chuteiras, tem link aqui na descrição do vídeo de onde você pode encontrá-las. Lembrando que você comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e vai estar ajudando a Futeboxing a crescer cada vez mais. E se você busca promoções também de qualquer uma dessas chuteiras e de outras chuteiras também, você tem que acompanhar o nosso canal lá no Telegram. O link desse nosso canal também está aqui na descrição do vídeo. É só você clicar, fazer parte e acompanhar todas as promoções que estão rolando na internet. Nós vamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você gostou, já deixa o like e também não deixe de se inscrever se ainda não fez. Não se esqueça também de ativar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações aqui do canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!